Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão estar assistindo. Meu nome é Fernanda, eu sou mestre e doutora em enfermagem, sou enfermeira intensivista da UTI geral, aqui do HC. Sou também especialista em terapia intensiva, ventilação mecânica e cardiologia, e sou membro do departamento de enfermagem da AMIB, Sotiego, nesses últimos biênio. Então nós vamos falar aí de ventilação mecânica e pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, em primeiro lugar, né, a ventilação mecânica, ela salva vidas, ela é fundamental naqueles pacientes com insuficiência respiratória aguda. Contudo, a sua indicação deve ser muito criteriosa, pois o seu uso implica em risco aos clientes. Então, o paciente pode ter aí tanto complicações infecciosas como não infecciosas. Hoje, o foco será complicações infecciosas. Aquele paciente que permanece na ventilação mecânica após 48 horas, ele aumenta a chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, a chamada PAV. Isso acontece por quê? Porque o paciente tem uma diminuição das defesas naturais das vias aéreas superiores até os pulmões. A PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela aumenta a mortalidade, ela aumenta o tempo de internação, ela aumenta os custos, traz vários resultados adversos aos pacientes. E assim, por esse motivo, né, deve-se fazer tudo para o paciente sair o mais rapidamente possível, né, da ventilação, porque existe um impacto social grande. Por causa disso, né, desse impacto social, por essa mortalidade, por esse tempo de internação, foram criados os bundles. Os bundles mostram que as medidas, quando são isoladas, elas podem ser substituídas, né, por medidas que sejam em grupo, em vários cuidados juntos. É muito comum, né, o uso dessas medidas em pacientes sob ventilação mecânica internados em terapia intensiva. Existem diferenças institucionais nesse caso, que reduzem aí o risco, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica e reduz o tempo de internação. Então nós temos aí os bundles, né, o primeiro bundle, né, publicado foi em 2010 pelo IHI, e nesse bundle nós temos a profilaxia da úlcera gástrica, né, porque o paciente que ele sangra, ele aumenta o risco, né, de broncoaspiração. A profilaxia de trombose venosa profunda, porque o paciente, quando ele está em trombose, ele tem que ficar em repouso, e isso aumenta o risco de pneumonia. Interrupção diária da sedação, porque a sedação, ela aumenta o tempo de ventilação mecânica, consequentemente o tempo de PAV. Elevação na cabeceira maior que 30 graus a 45, principalmente nos pacientes que estão em uso de dieta. E a higiene oral com clorexidina. Aqui nós temos o bundle brasileiro, publicado em 2017. E aqui nós temos como cuidados: manter o paciente com a cabeceira elevada entre 30 a 45 graus, adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea, para que ele saia mais rápido, né, da ventilação, aspirar a secreção acima do balonete subglótica rotineiramente, isso aqui é mais comum quando você tem um tubo com aspiração subglótica, fazer higiene bucal com clorexidina 0,12%, fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares, porque aumenta o tempo, né, de ventilação, dar preferência por utilizar a ventilação mecânica não invasiva, porque não causa PAV, cuidados com o circuito respirador e filtros e nebulizadores, todo cuidado mesmo com esses materiais, questão de troca, indicação e cuidados com o sistema de aspiração fechado, muito importante também, evitar extubação não programada, acidental e reintubação, monitoramento da pressão do cuff e a sonda interal na posição gástrico pós-pilórica, que não há uma evidência de dizer qual que é melhor. Higiene bucal e prevenção da PAV. Os estudos têm mostrado, né, que até no paciente com COVID, essa higiene bucal, quando ela é feita de maneira correta, ela é um fator modificador benéfico.
O paciente da terapia intensiva é um paciente dependente da equipe multidisciplinar, e ele é um paciente com déficit no autocuidado. Então ele tem déficit no que se refere ao banho e à higiene bucal também. Muitas vezes a higiene bucal do paciente já é precária, e quando ele é intubado, esse cuidado acaba sendo negligenciado pela equipe após a intubação. Eu tenho que pensar que a higiene bucal, ela é fundamental nos pacientes em ventilação mecânica, né? A placa dentária, ela pode ser colonizada após alguns dias de intubação. E a higiene bucal, ela previne PAV. O processo de realizar a higiene, a tirada do biofilme, né, associada ao uso de clorexidina, tem um bom controle. Há uma associação entre as bactérias da boca e dos pulmões. Muitas vezes o paciente, o que ele está na boca é o que vai estar nos pulmões, nas culturas. E nós temos dois tipos de PAV, a PAV precoce e a PAV tardia. Ambos nós deveremos realizar cuidados para prevenir. A PAV precoce é até o 5º dia, já a tardia acima do 5º dia. Em relação a acessórios de higiene bucal, deve-se usar uma escova, né, que seja uma escova limpa, uma escova nova, de cabeça pequena. O uso da clorexidina também é fundamental nesse processo. E o uso do sugador, que eu não coloquei aqui, o sugador descartável, ele também é fundamental. E o limpador de língua só se estritamente necessário. Muitas vezes, os estudos têm mostrado que a equipe de enfermagem tem usado escovas contaminadas, como essa da imagem, os suaves ou as bonequinhas, que servem muitas vezes só para passar biofilme de um lado para o outro. Principalmente quando a pessoa vai montar essa bonequinha, monta ela de forma inadequada. Se você não tem outra opção, você não tem escova no seu serviço, não tem jeito de ter escova, então você pega e monta as bonequinhas e manda para serem esterilizadas. Isso facilita. Evita pelo menos a contaminação. Então, como realizar, né, a higiene bucal? Aqui eu vou mostrar quais materiais, que depois eu vou mostrar como fazer. Então, uma escova que seja uma escova pequena, né, infantil, para facilitar a retirada do biofilme. Isso vai ser feito com água destilada estéril, que não está aí, ou com água filtrada. Você tem aí os afastadores de lábios, que é esse transparente, que pode ajudar você a visualizar, né, a boca do seu paciente. Tome cuidado, né, com os limpadores de língua, porque eles podem lesionar. O cafômetro é fundamental. Aí são os sugadores descartáveis e também aí nós temos a clorexidina 0,12%. É importante que se faça a verificação da pressão do balonete. Essa pressão tem que ficar entre 25 a 30 centímetros de água, no caso do cafômetro, para evitar o vazamento de ar, que aumenta o risco de broncoaspiração, e compressão excessiva, que vai causar microlesões na traqueia. E que se realize no mínimo 4 vezes ao dia, antes e depois da realização da higiene bucal. A água da torneira deve-se evitar, porque ela é contaminada. Armazenamento dessas escovas. Nós temos apenas, né, esse material, né, publicado em 2010, falamos de armazenamento, que seja feito de forma adequada. Lá no HC a gente usa uma caixinha de inox, as duas UTIs, a UTI Covid e a UTI geral. E a cada vez que se faz a higiene, né, uma vez por dia, a gente troca essa caixinha que vai estar estéril. A recomendação brasileira é a utilização de escovas dentárias descartáveis, cerdas macias e fios flexíveis, que não é a nossa condição, não é a nossa realidade para o SUS. Aqui eu vou mostrar para vocês o protocolo de higiene bucal de 6 passos da AMIB. Então, a primeira coisa que se faz, você vai remover toda a sujidade da região peribucal, ou seja, na parte externa dos lábios. Você vai usar gás estéril umedecida com água destilada estéril ou filtrada. Se necessário, tiver muito
o lábio estiver muito ressecado, usar já um óleo vegetal comestível, óleo de coco, não use AGE. Já o passo 2, você vai realizar a antisepsia dessa região peribucal que você limpou e hidratou, e por último você vai lubrificar essa região, né, usando o óleo de coco. Depois você vai para os outros passos, que é o passo 4, 5 e 6, que já é dentro da boca. Então você vai remover as sujidades com água destilada estéril ou filtrada em todas as estruturas moles e duras presentes na boca. Então vai ser a mucosa jugal, a parte interna dos lábios, a gengiva, o palato, né, os palatos, o dorso da língua, os dentes, as próteses fixas e o tubo orotraqueal e também a sonda nasoentérica. Se houver sujidades muito aderidas, você pode usar o óleo de coco, não use o AGE. Depois, você vai realizar a antisepsia por meio da aplicação de gás estéril umedecida com solução aquosa de diclonato de clorexidina 0,12%, que é o que nós temos aqui no HC. Não se usa pasta dental e clorexidina, né, uma inativa a outra. A gente já vai usar pasta dental em pacientes conscientes e orientados, que estejam comendo por via oral. O paciente que estiver por via sonda e que não tiver nível de consciência, mesmo que não estiver entubado, ele vai usar clorexidina 0,12%. Você vai usar 15 ml, você não vai jogar, você vai passar com a gaze e ao mesmo tempo você vai aspirar com aspirador de boca. Não faça muita força, essa força manual pode lesionar. Depois você vai realizar esse passo, sempre lembrando da arcada superior para inferior, então sempre de cima para baixo. Nunca esqueça isso. E os dentes sempre são os últimos, tá? O passo 6 é você lubrificar os tecidos intrabucais moles, que é a mucosa da bochecha, parte interna da língua, parte interna dos lábios, as gengivas, o palato, o dorso e o vento da língua com óleo vegetal comestível, que seria óleo de coco. Nunca use AGE, que aumenta o risco de pneumonite química. Agora, já que eu terminei aqui, eu vou mostrar para vocês o material. Para vocês. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês vão estar assistindo. Meu nome é Fernanda, eu sou mestre e doutora em enfermagem, sou enfermeira intensivista da UTI geral, aqui do HC. Sou também especialista em terapia intensiva, ventilação mecânica e cardiologia, e sou membro do departamento de enfermagem da AMIB, Sotiego, nesses últimos biênio. Então nós vamos falar aí de ventilação mecânica e pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, em primeiro lugar, né, a ventilação mecânica, ela salva vidas, ela é fundamental naqueles pacientes com insuficiência respiratória aguda. Contudo, a sua indicação deve ser muito criteriosa, pois o seu uso implica em risco aos clientes. Então, o paciente pode ter aí tanto complicações infecciosas como não infecciosas. Hoje, o foco será complicações infecciosas. Aquele paciente que permanece na ventilação mecânica após 48 horas, ele aumenta a chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, a chamada PAV. Isso acontece por quê? Porque o paciente tem uma diminuição das defesas naturais das vias aéreas superiores até os pulmões. A PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela aumenta a mortalidade, ela aumenta o tempo de internação, ela aumenta os custos, traz vários resultados adversos aos pacientes. E assim, por esse motivo, né, deve-se fazer tudo para o paciente sair o mais rapidamente possível, né, da ventilação, porque existe um impacto social grande. Por causa disso, né, desse impacto social, por essa mortalidade, por esse tempo de internação, foram criados os bundles. Os bundles mostram que as medidas, quando são isoladas, elas podem ser substituídas, né, por medidas
que sejam em grupo, em vários cuidados juntos. É muito comum, né, o uso dessas medidas em pacientes sob ventilação mecânica internados em terapia intensiva. Existem diferenças institucionais nesse caso, que reduzem aí o risco, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica e reduz o tempo de internação. Então nós temos aí os bundles, né, o primeiro bundle, né, publicado foi em 2010 pelo IHI, e nesse bundle nós temos a profilaxia da úlcera gástrica, né, porque o paciente que ele sangra, ele aumenta o risco, né, de broncoaspiração. A profilaxia de trombose venosa profunda, porque o paciente, quando ele está em trombose, ele tem que ficar em repouso, e isso aumenta o risco de pneumonia. Interrupção diária da sedação, porque a sedação, ela aumenta o tempo de ventilação mecânica, consequentemente o tempo de PAV. Elevação na cabeceira maior que 30 graus a 45, principalmente nos pacientes que estão em uso de dieta. E a higiene oral com clorexidina. Aqui nós temos o bundle brasileiro, publicado em 2017. E aqui nós temos como cuidados: manter o paciente com a cabeceira elevada entre 30 a 45 graus, adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea, para que ele saia mais rápido, né, da ventilação, aspirar a secreção acima do balonete subglótica rotineiramente, isso aqui é mais comum quando você tem um tubo com aspiração subglótica, fazer a higiene bucal com clorexidina 0,12%, fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares, porque aumenta o tempo, né, de ventilação, dar preferência por utilizar a ventilação mecânica não invasiva, porque não causa PAV, cuidados com o circuito respirador e filtros e nebulizadores, todo cuidado mesmo com esses materiais, questão de troca, indicação e cuidados com o sistema de aspiração fechado, muito importante também, evitar extubação não programada, acidental e reintubação, monitoramento da pressão do cuff e a sonda interal na posição gástrico pós-pilórica, que não há uma evidência de dizer qual que é melhor. Higiene bucal e prevenção da PAV. Os estudos têm mostrado, né, que até no paciente com COVID, essa higiene bucal, quando ela é feita de maneira correta, ela é um fator modificador benéfico. O paciente da terapia intensiva é um paciente dependente da equipe multidisciplinar, e ele é um paciente com déficit no autocuidado. Então ele tem déficit no que se refere ao banho e à higiene bucal também. Muitas vezes a higiene bucal do paciente já é precária, e quando ele é intubado, esse cuidado acaba sendo negligenciado pela equipe após a intubação. Eu tenho que pensar que a higiene bucal, ela é fundamental nos pacientes em ventilação mecânica, né? A placa dentária, ela pode ser colonizada após alguns dias de intubação. E a higiene bucal, ela previne PAV. O processo de realizar a higiene, a tirada do biofilme, né, associada ao uso de clorexidina, tem um bom controle. Há uma associação entre as bactérias da boca e dos pulmões. Muitas vezes o paciente, o que ele está na boca é o que vai estar nos pulmões, nas culturas. E nós temos dois tipos de PAV, a PAV precoce e a PAV tardia. Ambos nós deveremos realizar cuidados para prevenir. A PAV precoce é até o 5º dia, já a tardia acima do 5º dia. Em relação a acessórios de higiene bucal, deve-se usar uma escova, né, que seja uma escova limpa, uma escova nova, de cabeça pequena. O uso da clorexidina também é fundamental nesse processo. E o uso do sugador, que eu não coloquei aqui, o sugador descartável, ele também é fundamental. E o limpador de língua só se estritamente necessário. Muitas vezes, os estudos têm mostrado que a equipe de enfermagem tem usado escovas contaminadas, como essa da imagem, os swabs ou as bonequinhas, que servem muitas vezes só para passar biofilme de um lado para o outro. Principalmente quando a pessoa vai montar essa bonequinha, monta ela de forma inadequada. Se você não tem outra opção, você não tem escova no seu serviço, não tem jeito de ter escova, então você pega e monta as bonequinhas e manda para serem esterilizadas. Isso facilita.
evita pelo menos a contaminação. Então, como realizar, né, a higiene bucal? Aqui eu vou mostrar quais materiais, que depois eu vou mostrar como fazer. Então, uma escova que seja uma escova pequena, né, infantil, para facilitar a retirada do biofilme. Isso vai ser feito com água destilada estéril, que não está aí, ou com água filtrada. Você tem aí os afastadores de lábios, que é esse transparente, que pode ajudar você a visualizar, né, a boca do seu paciente. Tome cuidado, né, com os limpadores de língua, porque eles podem lesionar. O cafômetro é fundamental. Aí são os sugadores descartáveis e também aí nós temos a clorexidina 0,12%. É importante que se faça a verificação da pressão do balonete. Essa pressão tem que ficar entre 25 a 30 centímetros de água, no caso do cafômetro, para evitar o vazamento de ar, que aumenta o risco de broncoaspiração, e compressão excessiva, que vai causar microlesões na traqueia. E que se realize no mínimo 4 vezes ao dia, antes e depois da realização da higiene bucal. A água da torneira deve-se evitar, porque ela é contaminada. Armazenamento dessas escovas. Nós temos apenas, né, esse material, né, publicado em 2010, falamos de armazenamento, que seja feito de forma adequada. Lá no HC a gente usa uma caixinha de inox, as duas UTIs, a UTI Covid e a UTI geral. E a cada vez que se faz a higiene, né, uma vez por dia, a gente troca essa caixinha que vai estar estéril. A recomendação brasileira é a utilização de escovas dentárias descartáveis, cerdas macias e fios flexíveis, que não é a nossa condição, não é a nossa realidade para o SUS. Aqui eu vou mostrar para vocês o protocolo de higiene bucal de 6 passos da AMIB. Então, a primeira coisa que se faz, você vai remover toda a sujidade da região peribucal, ou seja, na parte externa dos lábios. Você vai usar gás estéril umedecida com água destilada estéril ou filtrada. Se necessário, tiver muito, o lábio estiver muito ressecado, usar já um óleo vegetal comestível, óleo de coco. Não use AGE. Já o passo 2, você vai realizar a antisepsia dessa região peribucal que você limpou e hidratou. E por último, você vai lubrificar essa região, né, usando o óleo de coco. Depois você vai para os outros passos, que é o passo 4, 5 e 6, que já é dentro da boca. Então você vai remover as sujidades com água destilada estéril ou filtrada em todas as estruturas moles e duras presentes na boca. Então vai ser a mucosa jugal, a parte interna dos lábios, a gengiva, o palato, né, os palatos, o dorso da língua, os dentes, as próteses fixas e o tubo orotraqueal, e também a sonda nasoentérica. Se houver sujidades muito aderidas, você pode usar o óleo de coco, não use o AGE. Depois, você vai realizar a antisepsia por meio da aplicação de gás estéril umedecida com solução aquosa de diclonato de clorexidina 0,12%, que é o que nós temos aqui no HC. Não se usa pasta dental e clorexidina, né, uma inativa a outra. A gente já vai usar pasta dental em pacientes conscientes e orientados, que sejam comida por via oral. O paciente que estiver por via sonda e que não tiver nível de consciência, mesmo que não estiver entubado, ele vai usar clorexidina 0,12%. Você vai usar 15 ml, você não vai jogar, você vai passar com a gaze e ao mesmo tempo você vai aspirar com aspirador de boca. Não faça muita força, essa força manual pode lesionar. Depois você vai realizar esse passo, sempre lembrando da arcada superior para inferior. Então, sempre de cima para baixo. Nunca esqueça isso. E os dentes sempre são os últimos, tá? O passo 6 é você lubrificar os tecidos intrabucais moles, que é a mucosa da bochecha, parte interna da língua, parte interna dos lábios, as gengivas, o palato, o dorso e o vento da língua, com óleo vegetal comestível, que seria óleo de coco. Nunca use AGE, que aumenta o risco de pneumonite química. Agora, já que eu terminei aqui, eu vou mostrar